Olá pessoal, tudo bem? Então chegamos a mais uma semana com atividades online de matemática e vamos prosseguir no assunto sobre estatística, beleza? Então vem comigo. E na aula de hoje a gente continua com a estatística, agora falando sobre as medidas de tendência central, tá ok? Vamos começar aqui falando que as medidas de tendência central, elas têm como objetivo concentrar em um único valor os diversos valores de uma variável. Em outras palavras, essas medidas são utilizadas para encontrar um valor que represente o conjunto de dados por completo, certo? Cada uma com sua especificidade, é claro, né? Vamos começar com a média aritmética. Talvez, acho que vocês já saibam o que é isso, não sei se 100% dos alunos, então vamos falar um pouco sobre ela. Para calcular a média aritmética, basta a gente somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que a gente pegou, certo? Por exemplo, na prova de matemática, Tiago tirou 9, Maria tirou 8, Julieta tirou 7 e Lucas tirou 6. Então a média aritmética das notas dos 4 alunos é dada por... Então, a gente vai somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que a gente pegou. Então vai ser 9 mais 8 mais 7 mais 6, que são as notas dos alunos, e dividir por 4. Por que por 4? Porque eu peguei a nota de 4 alunos, beleza? Aí vai ficar 9 mais 8, 17, 17 mais 7, 24, 24 mais 6, 30. 30 dividido por 4, 7,5. Então quer dizer que a média aritmética é 7,5, certo? A próxima medida de tendência central é mediana. Mediana é bem simples de encontrar. O próprio nome já diz, mediana, o que está no meio, né? Então, para encontrar a mediana, primeiro a gente tem que organizar os valores que a gente encontrar em uma ordem. Ou pode ser crescente ou decrescente, tá? Só que a partir do momento que você define essa ordem, os números têm que estar sequenciados dentro dessa ordem, tá ok? Então a mediana vai ser o valor que tiver no meio dessa lista que você fizer, certo? E caso seja uma quantidade par de números, né, de valores, a mediana vai ser a média aritmética dos dois que estiverem no meio. Vou dar um exemplo aqui e vocês vão entender, tá? Por quê? Quando você pega uma quantidade ímpar de valores, por exemplo, temos aqui, ó, 9, 7, 3, 8, 7, 6 e 1, tá? Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores, é uma quantidade ímpar. Aí primeiro a gente organiza em ordem, eu coloquei aqui em ordem crescente, poderia ser decrescente tranquilamente, tá? Aí tá aqui, vejam que o 7 aparece duas vezes, eu tenho que colocar ele no meu ordenamento duas vezes também, tá bom? Então eu organizei em ordem. O que acontece quando a gente tem uma quantidade ímpar? Eu vou ter um valor exatamente aqui no meio. Observe que eu tenho 3 números de um lado, 3 números do outro, e esse número está exatamente no meio. Por que isso aconteceu? Porque era uma quantidade ímpar de elementos. Então esse 7 é a mediana. Por quê? Porque ele está no meio. Quando eu ordenei aqui na ordem crescente dos números, ou se fosse decrescente do mesmo jeito, ele fica no meio. Então ele é a mediana. Se fosse uma quantidade par, por exemplo, 7, 2, 3, 8, 1 e 5. Vejam aqui que tem 6 elementos. Eu também vou organizar aqui em ordem crescente. Poderia ser decrescente novamente, tá? Aí o que acontece aqui? Quando eu pego a metade está aqui, ó, entre o 3 e o 5. Só que não tem o valor de 4, tá aqui. Não necessariamente a mediana desse caso seria 4. Você está vendo aqui no final que é 4 por coincidência, tá? Mas você vê que uma quantidade par, ele não tem um termo aqui no meio, igual teve no de cima. Então o que a gente faz? Eu vou pegar esses dois aqui que estão no meio, fica 2 para cá, 2 para cá, o 7 e o 8, né? E esses dois elementos aqui são centrais. Então eu vou pegar esses dois e tirar a média aritmética deles. Como é que é a média aritmética? Soma os dois e divide para 2. 3 mais 5, 8 dividido para 2, 4. Então a mediana é 4. Beleza?
Então, essa é a mediana, ela serve para dizer quem é o elemento do meio da sequência, ok? Vamos para a moda. E o que é uma coisa está na moda? Uma coisa está na moda, todo mundo usa, né? Então, é mais ou menos isso aqui também na estatística. A moda é o valor que mais aparece. Se você tem uma sequência aí, ó, 3, 4, 5, 6, 3, 7, 8, 2, 10. Perceba que todos os números, com exceção do 3, né, todos os números aparecem apenas uma vez. Só o 3 aparece mais de uma vez. Então ele é o número que mais apareceu. Então a moda é 3, porque ele é o número que mais apareceu. Se tivesse mais outro número que também aparecesse mais vezes, então se tivesse mais números empatados com a maior quantidade de vezes aparecido, ia ser todos a moda, tá ok? Então, por exemplo, aqui na sequência 3, 4, 5, 4, 3, 7, 3, 4, 5. Observe que o número 3 e o número 4 apareceram 3 vezes. O 5 apareceu 2, tá ok? O 3 e o 4 apareceu 3 vezes. Então o 3 e o 4 é a moda, tá ok? Se tivesse outro 5 aqui na frente, aí para o 5 aparecer também 3 vezes. Então 3, 4 e 5 também seriam a moda. Os números que tiverem empatado com a maior quantidade de aparecimento, todos eles vão ser moda, tá ok? Vamos para o próximo aqui. Amplitude. Amplitude é a variação entre os elementos do conjunto. Então, para calcular a amplitude, a gente faz o maior valor menos o menor valor. Então, dada essa sequência aqui, 3, 4, 5, 6, 3, 7, 8, 2 e 10. A amplitude é dada por 10 menos 2. Por quê? Porque se você olhar aqui na sequência, qual é o maior número, o maior valor? 10. E o menor valor? Tem 1? Não. O menor é o 2. Então é o 10 menos o 2. Sempre o maior menos o menor. Então a gente vê que a amplitude vai ser 10 menos 2, 8. Né? Esse daqui é bem fácil. E o próximo, a variância. A variância é um pouco mais complicada, tá? Porque a variância ela já determina uma medida de dispersão um pouco maior para uma pesquisa mais focada, por exemplo, em propagação de fungos numa lavoura, controle de pragas, entende? Uma conta um pouco mais precisa para coisas que são disseminadas assim, certo? Então ela tem uma continha um pouco maior. Então a variância ela é determinada pela soma de todos os quadrados das diferenças entre cada elemento e a média do conjunto. Esse valor é dividido então pelo número de elementos do conjunto. Por isso ela é uma média de dispersão mais significativa, até por isso que eu falei, porque ela busca uma precisão um pouco maior sobre um controle dos números. Então vamos aqui ver um exemplo, tá? Temos aqui uma sequência pequenininha só para a gente ter uma noção. 3, 4, 5, 6 e 7. Então a variância é encontrada da seguinte maneira, tá? A gente primeiro tem que saber qual é a média aritmética desse conjunto. Então vamos ter que calcular a média aritmética do conjunto primeiro. Então a gente vai pegar 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7. Todos os elementos soma, tá aqui 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7, e divide pela quantidade de termos que eu peguei. 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então divide por 5, tá ok? Então vamos lá. 3 mais 4, 7, 7 mais 5, 12, 12 mais 6, 18, né? 18 mais 7, 25. 25 dividido para 5, 5, né? Então a média aritmética desse conjunto é 5. Aí agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai somar os quadrados da diferença de cada elemento. A gente vai pegar cada elemento desse, vai fazer a diferença, ou seja, uma conta de menos com esse valor, a média, né? Cada elemento desse menos a média,
elevado ao quadrado e somar todos esses valores. Então vai ficar assim, ó. 3 menos 5 ao quadrado mais 4 menos 5 ao quadrado mais 5 menos 5 ao quadrado mais 6 menos 5 ao quadrado mais 7 menos 5 ao quadrado. Então a gente vai pegar todos os elementos da sequência menos a média e elevar ao quadrado, certo? E depois dividir pela quantidade de elementos que tinha na sequência, que são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Já está aqui, beleza. Agora vamos fazer a conta. 3 menos 5 é igual a menos 2, né? 4 menos 5 é igual a menos 1. 5 menos 5 é 0, 6 menos 5 é 1, 7 menos 5 é 2. Então vai ficar assim, ó. Menos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Tudo isso dividido para 5. Aí agora a gente vai ver qual o resultado aí, né, desses quadrados. Menos 2 ao quadrado é igual a menos 2 vezes menos 2, né? Lembram disso? Ou seja, menos com menos mais. Então isso daqui, esse menos 2 ao quadrado, fica positivo, mais 4. Então, pessoal, a ideia de estar elevando ao quadrado da variância é exatamente isso. Porque a gente elimina todo número negativo. Todo número que tiver negativo, ele fica positivo. E todo número que tiver positivo, continua positivo. Então vai ficar tudo positivo aqui, beleza? Então menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Aí aqui, menos 1 ao quadrado é igual a menos 1 vezes menos 1. Menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. Certo? Então fica positivo também. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então vai ficar assim, ó. 4 mais 1, mais 0, mais 1, mais 4. Tá? Então 4 mais 1, 5. 5 mais 0, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 4, 10. 10 dividido para 5 é igual a 2. Isso quer dizer que a variância dessa sequência aqui é igual a 2. Esse é um pouquinho mais de conta, mas não é difícil não, é bem tranquilo. É só a gente prestar atenção, qualquer coisa vocês anotam aí no caderno também, é muito importante para não esquecer desses detalhes, tá ok? Vamos aqui para o último, né? Que é apenas um detalhe a mais da variância, tá? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se perguntar o desvio padrão, então você vai ter que fazer a variância e depois tirar a raiz quadrada dele. E vocês viram também que na variância precisa da média aritmética. Então, você vê que é um assunto puxando o outro, né? Ou seja, se pedir o desvio padrão, você tem que saber fazer a média aritmética para depois fazer a variância, para depois tirar a raiz quadrada e encontrar o desvio padrão. Tá ok? Então a gente tira como exemplo aí anterior, para eu não colocar outro exemplo aqui do mesmo estilo. Vou pegar o exemplo anterior. A gente viu lá que a variância deu igual a 2, então quer dizer que o desvio padrão daquela mesma sequência é igual a raiz quadrada de 2. Tá ok, pessoal? Então essa aula ela é explicativa assim das medidas de tendência central, tá? E essa medida de dispersão também, mas fica assim como conhecimento para vocês, para a gente ir entendendo aos poucos o que é que essa danada dessa estatística trabalha, porque às vezes a gente vai falar e não sabe direito o que é isso. Então ela trabalha com dados sobre alguma coisa e essas são algumas nomenclaturas que ela utiliza, tá bom? Então aqui na sequência eu vou colocar a atividade, tá aqui no link da descrição do vídeo e também no nosso grupo de mensagens lá. Pessoal, eu fico por aqui, eu espero que vocês estejam todos bem, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau, viu?